Você sabe o motivo exato por que ficou fora da Copa de 2002? Você disse que depois conversou com o Filipão, não foi? Na verdade é o seguinte, a primeira hipótese que tinha chegado para mim é que no Uruguai eu tinha tido uma relação com uma aeromoça que era da empresa que levava a seleção brasileira no dia anterior do jogo. Mas não era daquela tripulação que era sempre firme com os jogadores, né? Era uma dessas. Ah, tá. E aí, essa foi a primeira história que aconteceu. E eu já disse que realmente não aconteceu. E se tivesse acontecido, teria alguma coisa a ver com a... Na verdade, o que ele poderia alegar, que eu concordaria com ele, é uma quebra de confiança, já que ele me colocou naquele primeiro jogo dele como capitão, e eu como capitão, eu não teria sido uma atitude digna de um capitão e nem de homem, né? Porque ali a gente estava, no dia seguinte, ia jogar um jogo importante, como foi jogado, e não era justo ter feito isso comigo, nem muito menos com ele. Olha aqui... E depois... Sim, pode falar. Não é que a Juliana Chimanski está lembrando que sobre o Andrei, a briga foi em setembro de 2002, o Andrei deu uma entrevista em junho de 2021 e relembrou esse caso. Foi isso, é isso aí, exatamente. Essa foi posso dizer, uma derrota muito grande, assim. Mas como capitão mudou teu comportamento? Tinha que mudar o comportamento no campo de jogo? Não, na verdade, não só no campo de jogo, mas quando o Filipão assume a seleção, convoca a seleção e me dá uma faixa de capitão, eu acredito que eu tinha que... como tive, que ser firme e leal com ele, como ele foi comigo naquele momento. Todo. E ter transado com uma mulher, independente da mulher, naquele momento, naquele jogo, não seria um papel de um cara firme. Eu sempre fui um cara firme. E eu sei que ele sabe que eu não fiz porque chegou isso para ele. Mas fora isso também teve história de que alguns jogadores achavam melhor não ter me levado. Ele mesmo, a própria comissão técnica... Tinha patota na seleção? Não. Contra mim e dentro do tempo que eu vivi na seleção... Como é que vai chegar o Bizu? Então, como eu te falei, histórias são várias, né? E também que a parte técnica, com a minha presença, a forma de jogar, o time teria que jogar de outra forma. Enfim, resumindo, eu acabei me prejudicando, né? Não fui escalado, não fui convocado, não transei com as mulheres e perdi a porra da Copa do Mundo. Perdeu mulher, perdeu a amarelinha. Desculpa a expressão, mas me fudi toda. Essa teria sido a sua maior decepção no futebol? Não sei se é a maior, mas uma das mais. E aquele corte também de 98, com certeza. Talvez essas duas. Porque em 98, eu me lembro, eu estava na coletiva quando você chorou. Porque na noite seguinte, estava tudo certo para eu continuar. O próprio Ricardo Teixeira tinha passado no hotel, tinha conversado comigo, eu estava no quarto com o Dunga, ele entrou lá e falou pra gente, fica tranquilo que tá tudo certo, não vai dar problema. Aí a gente amanhece, o cara muda de ideia, o cara não acredita no que eu tinha colocado para ele, até porque a gente já tinha combinado. Quem é esse cara? O Zagallo como treinador principal, na minha opinião, o Zagallo é o principal dessa história toda, porque ele era o treinador. Mesmo se o médico fosse contrário à minha permanência. O médico era o Dr. Lídio Toledo. Lídio, Ali tinha o Zico, que era o diretor de futebol, vamos chamar assim, o coordenador de futebol. Mesmo se essas pessoas fossem contrário, o treinador, você sabe como é que é. A última palavra. A última palavra. Ele tinha que confiar no que a gente conversou. E que, para mim, estava tudo combinado, tudo certo. E, infelizmente, não aconteceu. Você foi chamado, de alguma forma, pelo Zagallo para conversar e explicar, ou você cobrou dele a razão? Não, ele simplesmente, quando amanheceu, eles vieram me procurar dizendo que chegaram à decisão, pelo laudo dos exames que eu tinha feito numa clínica lá na França, que eu não daria tempo de eu me recuperar, e por isso era necessário o corte para convocar um outro jogador, para não ficar com -1 na lista dos 23 na época. Agora, você ficou muito tempo afastado do Zico por conta desse corte.
Hoje, como é a tua relação com o Galo? Na verdade é o seguinte, quando teve um momento que eu acreditei que realmente ele fosse um dos responsáveis pelo meu O Zico corte. está meio deslocado também naquela comissão, tava, Sim, não? não, mas que eu quero dizer aí, depois, logo em seguida, ele, no Brasil, teve numa entrevista, numa televisão, e disse que ele não se meteu, ele em nenhum momento deu nem opinião em relação a isso. Inclusive, ele falou que se alguém for contrário do que ele está falando, pode até ligar para o programa aqui agora, que a gente pode fazer um debate. E depois disso, eu acreditei nele e entendi que realmente ele não participou desse corte. Assim, o Zico, eu vejo pouco. Convidei, inclusive, para ele participar da minha série, que estão fazendo uma série em relação a mim aí, mas ele acabou não participando porque a gente não conseguiu ir lá no Japão, porque foi na época da... E ele está no Japão agora, inclusive. Nessa época ele também estava, foi na época do Covid. Então, assim... Muita exigência. não conseguiu, mas ele se colocou bem à disposição